Entra. Coisa boa, mais uma quinta-feira. Um abraço a todos nessa alegria aqui dessa sala. Vamos sentindo aquecidos. E vamos agora para o 148º encontro, gente. Olha que coisa boa. E parte 2, experiência de vida, com a Marina Ferri. Foi tão bom semana passada, né? Então, estamos repetindo aqui. Repetindo a temática, mas as perguntas não, tá bom? Tem umas perguntas aqui bem interessantes. Mas antes, vamos fazer a nossa prece. Vou pedir... Vera, você faz a prece para a gente, por favor? Faço sim. Então, nesse momento que aqui estamos reunidos, uma reunião fraterna, recebendo a nossa querida Marina, vamos agradecer a espiritualidade que nos acolhe nesse momento, agradecer aos nossos anjos de guarda que estão conosco, e vamos até Jesus. Jesus, nosso caminho, verdade, vida, que os ensinamentos que Ele nos deixou possa nos levar a fazer escolhas melhores na vida e sermos mais felizes. Jesus, com toda a sua paz, com todo o seu amor, que possa tocar o coração de todos nós, nesse momento que aqui estamos, para aprender, para buscar o caminho do bem e da paz. E vamos pedir que Maria de Nazaré, possa ser sempre a nossa companheira, possa estar em nossos lares, enviando seus anjos de luz, para que possamos viver em paz e harmonia. Que os ensinamentos da noite possam produzir em nós fluidos salutares para o nosso corpo e para a nossa alma. Que a paz e a luz de Jesus envolva todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados, e pedimos, Senhor, bênçãos de luz para nossa companheira Marina, que trará todo o seu conhecimento de uma forma amorosa, que como ela sempre faz. Seja bem-vinda, Marina, e que a paz de Jesus nos envolva a todos. Que assim seja, e graças a Deus. Assim seja. Assim seja, que nos ampare, né? Bom, vamos começar então com as perguntas. Marina, dá uma boa noite aqui, Marina. Boa noite aos amigos que estão conosco nesse instante, aqueles outros que ainda vão nos ver através das gravações. Sejam abençoados, iluminados, protegidos, amparados, assistidos em todas as necessidades. É isso que a gente pode desejar a todo mundo. Uma boa noite, uma noite de paz aos corações. Que assim seja. Marina, vamos começar aqui. A questão é o seguinte: uma pessoa vai para uma viagem de passeio. Está tudo bem quando chega no destino dentro de um táxi e simplesmente desencarna, sem nenhum gemido. Como será recebido e como estará no momento do despertar? Às vezes, né, a nossa visão de que, meu Deus, estava tudo certo, tudo bem. Eu posso até indicar um pequeno vídeo que, se digitar no YouTube, vão encontrar, que se chama Espírita Desencarna ao Vivo. O que é esse vídeo? É um vídeo bem curtinho, e eu conheci esse senhor que desencarnou ao vivo. Ele estava fazendo um programa de rádio, conversando, e, num repente, ele falando sobre reencarnação, falando sobre a morte, a imortalidade, os temas da doutrina espírita, e, num repente, ele diz assim: rapaz, eu estou sumindo. E tombou a cabeça. Tinha desencarnado ali, a vida dele acabou, a vida física acabou naquele lugarzinho, naquele momento, naquele horário. Ele só disse: eu estou sumindo. Então, essa sensação que ele registra, né, do fato que ele estava vivenciando,
é o que muitas vezes surpreende as pessoas, e as pessoas não têm uma ideia precisa dos acontecimentos, ela está atordoada. Então, no caso, a pessoa está em trânsito, está ali numa viagem, e acontece alguma indisposição. Nós temos um orador espírita, José Raul Teixeira, que foi fazer uma palestra fora do Brasil. No entanto, quando o avião chegou no destino, todos levantaram para sair, e o Zé Raul não saiu. Ele continuou ali sentado. E quando foram ver, ele não tinha desencarnado, ele ficou muito mal, mas ele tinha tido um AVC, todos nós estamos sujeitos a um acidente de percurso desse, né, um acidente vascular. Ele teve esse AVC, e por conta desse AVC, ele saiu em coma daquele avião. Quer dizer, ele poderia ter desencarnado ali, ao lado do passageiro que estava ao lado dele, e ninguém ter percebido, sem nenhum movimento, sem nenhum repente, sem nenhum gemido, nada. Fechou os olhos, cerraram-se as cortinas da vida material. Então, quando a gente vê a questão desse desencarne silencioso e até sozinho, porque longe da família, não havia um quadro de doença, como é que a pessoa desperta? Nós temos que lembrar sempre, todos têm ajuda. A espiritualidade está atenta à história de cada um. Ah, mas como é que eles ficam atentos à história de cada um? Como eles podem tomar conta de cada um de nós? Basta que a gente lembre que cada um de nós tem um anjo de guarda, pelo menos um. Então, esse está sempre do nosso lado, está sempre atento. E quando ele não dá conta da gente, ele chama reforço para nos ajudar. No caso da desencarnação, são as equipes preparadas para fazer o desligamento e conduzir a pessoa. Normalmente, ela é retirada. Num primeiro instante, ela tem a sensação de estar encarnada e falar com alguém, a pessoa não responder, mas logo em seguida ela é encaminhada, muitas vezes percebe que está sendo encaminhada por enfermeiros, médicos, como se fosse um resgate, onde ela passou mal, e depois ela vai, então, cair numa sonolência profunda, num ambiente onde ela é socorrida de início, um pronto-socorro espiritual. Com o passar do tempo, que esse tempo é variável de pessoa para pessoa, a desencarnação, tanto quanto a reencarnação, é um processo único para cada um de nós. Então, a pessoa mais consciente do fenômeno, ela está lúcida. A outra é adormecida para não ter sofrimento, não ter sentimentos negativos. Então, uma bênção de Deus, onde ela dorme e acha que está tendo um sonho diferente, e ao acordar estará junto de entes queridos, de amigos, que podem, então, ajudá-la. Nós temos um caso de um senhor que ele desencarnou por um infarto. Ele estava assim, na vida, tranquilo, e infartou, e não deu tempo de acudir, de fazer nada. Ele infartou. 3 anos depois é que ele deu a comunicação, que também é algo que a gente precisa saber, que não existe um tempo para conseguirmos uma comunicação, para que a pessoa... Cada um depende da lucidez, depende do estado emocional, depende da condição da criatura. Cada um tem um tempo. Esse senhor levou 3 anos. Nós temos pessoas que com minutos, outras com dias de desencarnado, conseguem se comunicar, conseguem notificar a família qual é o seu estado. Mas é interessante o relato dele, isso está no livro, vou anotando, tem outros livros hoje, Estamos no Além, esse livro, é José Murilo Neto, esse senhor. E ele diz assim, muitos poucos se deslocam do plano físico em demanda das regiões mais elevadas, porquanto na vida maior encontramos invariavelmente a continuidade do que somos por dentro de nós mesmos. Então, o que é que ele encontrou ao desencarnar? Aquilo que era o seu mundo interior,
aquilo que eram seus sentimentos e seu campo mental, suas companhias mentais. O mundo não se modifica a estrutura até para não assustar a pessoa e ela se sentir bem. Ela estará dentro daquilo que ela se sente bem. Então, ele fala isso. E ele dizia, o desejo parece um imã poderoso. A criatura se desliga do veículo denso e, de imediato, se transfere para a região que lhe define os anseios. E ele vai dizer mais, num outro ponto, uma outra pessoa, um outro livro. Esse livro é Vida no Além. Hilário Sestini é o nome desse senhor, que tinha 55 anos. Ele teve um infarto também, e olha, a comunicação dele, 109 dias depois da desencarnação. Quer dizer, pouco mais de 3 meses de desencarnado, ele pôde dar essa comunicação. E ele dizia assim, não pensava que a ausência do corpo físico surgisse em meu caminho com aquela violência, um mal súbito, uma sensação de asfixia. Foi tudo o que ele sentiu. Mas ele jamais pensou que iria viver a situação. E eles, amigos me conduziram, e agora ele falando de como ele foi cuidado no mundo espiritual. Eles, amigos me conduziram para a Casa de Saúde Santa Teresinha, que resumia a forma pela qual a conheceram na infância. Vejam, ele morava numa cidade que tinha um hospital público na atualidade. Mas no passado, quando ele era criança, ali havia uma casa de saúde Santa Teresinha, um hospital bem simples, pequeno, de uma cidade interior. E ele se viu levado não ao hospital atual, mas àquela casa de saúde que era da infância dele, que ele tinha lembranças. Então, aquela casa de saúde, ele se viu ali. E ele diz, um leito-alvo, e um médico que me disse ser companheiro de nosso estimado Dr. Maratti, que esse médico foi da época dele, me cirurgiou o tórax e estive alguns dias acamado. Ele tinha tido um infarto e fez uma cirurgia no coração no mundo espiritual para se livrar daquele mal, porque ele levava no corpo espiritual a reprise, vamos dizer, a cópia, o espelhamento de um coração doente, um coração ferido, e ele foi tratado no mundo espiritual, e ele disse, estive uns dias acamados. Então, a gente vê assim, o socorro, mas ele estava sozinho no táxi, só com o motorista. Não, os anjos estavam ali junto com ele, o anjo de guarda, o mundo espiritual, eles sabiam da hora exata, eles sabiam do acontecimento, e por conta disso estavam ali de plantão. É retirado do corpo, é levado, como nós vimos, pode sofrer até uma cirurgia, uma ajuda, e vai passar por um tempo de recuperação. Tanto que 109 dias depois ele estava dando comunicação à família, acalmando os corações, dizendo, olha, eu fui curado aqui do outro lado, mas eu estou curado, meu coração está perfeito, e eu tenho todas as minhas memórias vivas. Então, cada um tem essa trajetória, e nós temos que confiar que o socorro existe, é a nossa realidade, e o mundo espiritual sabe muito bem dos acontecimentos e está sempre atento. O nosso anjo de guarda não dorme, ele vela. Muito bom, Marina. Marina, então, deixa eu só perguntar uma coisinha para você. O despertar no plano espiritual depende mais do nosso estado de consciência, da nossa maturidade espiritual, do que do tempo, né? Sim, sim. Porque a gente é muito ligado ao corpo físico, muito matéria, então a gente pensa assim, que nem recuperação, né? A gente vai no médico, opera, fala, quanto tempo eu vou recuperar? E quanto tempo, mais ou menos, né? No plano espiritual não funciona assim, né? Essa consciência, não, né? É o estado de consciência, quando nós sabemos da continuidade da vida, quando nós sabemos da imortalidade, quando nós sabemos que essa vida continua independente do corpo físico ou não, nós despertamos ou nós enfrentamos tudo com mais tranquilidade, mais equilíbrio, então nossos olhos parecem que se abrem primeiro,
porque a gente sabe, como você disse, uma pessoa vai fazer uma cirurgia, se ela sabe o processo, se ela sabe uma previsão, se ela sabe dos futuros acontecimentos, do que ela vai passar depois como recuperação, ela vai mais tranquila para a cirurgia, e ela desperta com mais lucidez, dizendo que bom, então já foi a cirurgia, agora é isso que eu tenho que passar na recuperação, daqui a pouco estou em casa. Enquanto o outro que ignora tudo isso tem mais dificuldade para entender os acontecimentos, não sabe bem onde está, não tem a lucidez suficiente. Então, é esse fato que saber de tudo isso nos ajuda muito, nos ampara por conta desse conhecimento que a gente tem. Muito bom. Marina, tem uma pergunta aqui, que eu acho que está chegando o Natal, né? Então, relacionou com o Natal. A pergunta é o seguinte: os desencarnados no plano espiritual têm palestras sobre o primeiro Natal sem a família terrena? Como funciona? A questão do Natal, ainda mais quando existe comemoração na família, né? Tem locais que não tem esse tipo de comemoração. Outros locais têm uma comemoração bastante, vamos dizer, comercial até, e outros religiosa. Então, deveria ser mesmo sempre um evento religioso. Mas existem reuniões de família e existem aqueles que não se reúnem. Mas para aqueles que tinham o hábito de estar junto, de seguir os seus preceitos juntos, ele vai passar sozinho. Então, vamos voltar aqui a um grande amigo que está já no mundo espiritual. Muitos aqui conheceram o Dr. Antônio Carlos Costardi. É muito difícil eu não falar dele, porque em vida foi um homem excepcional e de muito conhecimento. E Costardi dizia assim: no Natal, coloque aquele prato à mesa, coloque mais aquele lugarzinho, sabe? Faça aquela presença, convide para estar junto, porque eles vêm, no Natal eles se aproximam da família. A egrégora do mundo, ela se modifica na época do Natal. Então, o desejo de felicidade, alegria, de família, ele se amplia, e isso facilita a aproximação dos entes queridos para aquela experiência terrena. Então, muitas vezes, ele não vai ficar no mundo espiritual, ele vem passar o Natal com a família, com os corações queridos, ele está ali junto. Então, não nos custa fazer uma oração, mesmo que não tenhamos a ceia, não tenhamos o prato à mesa, que muitos, há costumes mesmo, no Oriente é muito comum colocar o prato, né, à mesa daquele que era o ente querido, que partiu, mas lembrarmos deles e sabermos que eles estão juntos de nós nesse momento, que não se perdem. E o que é que nós podemos, então, oferecer de presente? Porque vai haver troca de presente, tem um amigo invisível, e o que é que nós vamos oferecer de presente? Eu quero aqui até outro livro, hein? A Volta. Também aquelas psicografias. Eu já disse para vocês que essas obras de Chico, com as cartas consoladoras, elas têm muito conteúdo. E este livro aqui é um comentário de Augusto César Nunes. Augusto César, eu não sei se dá para vocês verem, este jovem. Augusto César é um jovem que realiza tanto trabalho como espírito desencarnado, que aqui em Pindamonhangaba nós temos um grupo espírita de jovens chamado Augusto César Nunes. Augusto César tem um coral, Augusto César, e ele manda uma mensagem para a época do Natal. Então, ele fala assim: cada coração da falange de paz e elevação que se congrega em nossa reunião recebe uma parcela da bênção divina que nos felicita e nos impulsiona a realizar mais, amando mais e servindo mais em nome daquele amado amigo da humanidade que nos contempla, louvando a Deus e as criaturas de boa vontade. Porque há aquela fala, bem-aventurados, né? Os homens de boa vontade, paz na terra, bem-aventurados os homens de boa vontade. Ali, então, ele vai falando de alguma palavra muito importante e que, com o passar do tempo, nós esquecemos na educação das nossas crianças.
Sabe aquele benção mãe, benção pai, Deus te abençoe? Pois é, ficou meio de lado, né, no momento atual. Mas ele diz aqui, as palavras Deus te abençoe ressoam na terra, da mais rica mansão dos homens aos recantos mais humildes, onde se aconchegam os pequeninos ao fulgor das estrelas que lhes penetra os barracos mais simples. Então, o desejo do mundo espiritual no Natal, Deus abençoe, abençoe a todos. E a espiritualidade vem, e ele diz, muito obrigado, repetimos nós, os beneficiados da bondade do infinito divino. E ele pede à mãe, e ele vai dizer, muito obrigado, reformulamos nossa mensagem de gratidão e júbilo a todas, irmãs queridas, irmãos abençoados, que vos unistes uns aos outros para refletir a vida maior e vos envolve na pleiade de mensageiros da luz. Então, quando fazemos uma oração, um bom pensamento, estamos reunidos aqui num momento de pensar coisas melhores, nós estamos recebendo a ajuda desses mensageiros da luz para atravessarmos os pedaços, para fortalecemos a nossa fé, e ele diz, muito obrigado pelo que fizeste, pelo que prossegues fazendo, ele diz à mãe, para diminuir a carência dos necessitados. Queremos agradar os nossos? Vamos ajudar os que necessitam. Em nome deles. Vamos fazer o melhor em nome deles. Porque eles vão receber aquele Deus lhe pague que alguém disser, não é a nós, será a eles. Nós estamos fazendo em seu nome, nós somos só o porta-voz, nós somos só a mão encarnada que estende ao outro alguma coisa. Aquele Deus lhe pague, Deus te abençoe, vai lá para o nosso filho, para o nosso pai, para o nosso marido, para a nossa irmã, para a nossa mãe. Vai lá, atingindo o alvo em cheio naquela palavra boa. Então, ele diz à mãe, muito obrigado pelo que fizeste e pelo que prosseguireis fazendo para diminuir a carência dos necessitados, afastar a tristeza dos tristes, acrescentar a força dos que desfalecem, criar a esperança nos desesperados, abençoar os que se julgam infelizes e acender a claridade nos que choram as sombras da ignorância, levantar os caídos da estrada, clarear a senda dos que integram a fila dos últimos e alentar os pais e mães que se unem no sofrimento e revigorar as crianças desamparadas. Trabalho no bem. Queremos que eles tenham um Natal pleno, então que a gente ofereça a condição, ofereça a energia, ofereça a vibração através do trabalho, através da vontade de viver, através do socorro que levamos ao outro. É o nosso que estamos fazendo. Pode ter certeza, não haverá tristeza no Natal deles, não, porque estarão conosco, andando pelas ruas, oferecendo prato de comida, levando a sopinha, ou uma garrafa d'água, ou uma vestimenta, tudo o que fizemos, uma palavra boa, alguém que está triste, uma música que cantamos para ajudar uma noite feliz do outro, isso tudo é contado para os nossos, porque estamos fazendo em seu nome. É muito bom. Marina, de uma certa forma, você até responde a pergunta que eu vou fazer. Mas, como tem um ponto aqui, eu acho que vale a pena colocar. Eu tenho o costume de falar para o meu marido, bom dia para o meu marido, e peço pela evolução dele. Isso atrapalha ou posso continuar fazendo? Pelo contrário, faz um bem danado. Então, que a gente tenha esse hábito, sabe? De dizer boa noite, mãe, boa noite, pai. Eles já estão no mundo espiritual, mas são os nossos pais, são os nossos queridos. Eu digo para minha mãe toda noite, boa noite, mãe. É a última coisa que eu falo. Então, meu Deus, isso chega em forma de prece, chega em forma de vibração boa. É bom dia, mãe, bom dia, meu querido, bom dia, meu filho. É bom dia, é alegria na alma, porque isso ajuda. Então, temos essa conversa saudável, é nos lembrarmos,
é mantermos a nossa conexão. Há uma frase que diz: os que se amam jamais se separam. Não tem distância, não tem situação. A mente é conectada, o coração é conectado. Então, continue fazendo isso. Faz bem para você, faz bem para ele também. Porque ele continua ligado ao seu psiquismo. Isso não vai atrapalhar em nada a vida dele. Você está abençoando o dia, a noite, a vida. Até que se reencontrem, vamos mandando os recadinhos. Quando a gente tem no WhatsApp grupo de família, a gente não manda todo dia, bom dia, bom dia, bom dia, boa noite, manda florzinha, manda desenhinho. Não mandamos para os nossos amigos, nossos parentes? Por que é que nós vamos excluir aquele um que desencarnou? Ele merece o nosso bom dia, ele merece o nosso boa noite. Então, que seja de todo o coração, para que se sinta restabelecido, forte, e tenha a tranquilidade no mundo espiritual de saber, sim, é dolorido ficarmos sozinhos, separados, mas isso não está nos impedindo a manifestação de carinho e de amor. Marina, tem uma pergunta aqui. A minha filha desencarnou há 3 anos. Nunca sonhei com ela. Vejo mães falarem que sonham com seus filhos, até com certa frequência, e eu nada. Queria tanto ter notícias dela. A gente quer mesmo, né? Claro que queremos notícia, meu Deus, quem não quer? Todos querem. Mas há condições, Primeiro, se é um estado de doença que levou ao desencarne, ou um desencarne abrupto, há aquele tempo que nós já conversamos antes, de um despertamento, acomodação, recuperação, para que a pessoa possa ter condição desse intercâmbio, dessa aproximação. Há um fato também de que nós acabamos de dizer, quando nós nos desesperamos excessivamente, maldizemos, questionamos Deus, coisas que acontecem, né? Que muitas pessoas fazem, acontece esse desespero, o mundo espiritual isola aquela criatura que não precisa viver essas sensações dolorosas para que ela não se atormente. Ele isola para que ela tenha força até o dia que o outro se acalme e eles possam trazer. Outras vezes, eles vêm sim, vêm no sonho, nós não nos lembramos. Nós não recordamos. Cada um de nós pode perceber que, às vezes, nós temos, assim, sonhos muito nítidos que lembramos. Mas os sonhos que nós costumamos lembrar são o último, quase perto do nosso despertar. Só que nós não temos uma única vivência, um único sonho na noite. Cada vez que a gente muda na cama, que a gente dá aquela acordadinha, vai tomar uma água, vai ao banheiro, muda a posição, nós acordamos, quer dizer, cortamos um sonho e vamos entrar em outro. Então, nós fazemos uma sequência de sonhos. E, às vezes, acordamos e assim, eu tive um sonho tão maluco, era tal coisa misturada com isso, não entendi nada. Imagine, eu vi um camelo voando, quer dizer, eu posso pensar assim, né? E não é sonho maluco, é que eu fiquei com um pedacinho de cada coisa que foi vista. E aí, quando eu juntei, o meu quebra-cabeça ou minha coxa de retalho não está bem emendada. Então, ficou cheia de defeito. Mas não quer dizer que nós não sonhamos, não estivemos. E o sonho é desdobramento. E, às vezes, nós estamos juntos, aprendemos, matamos saudade e não nos recordamos, porque se ao acordar nós nos lembrássemos disso, muitas pessoas dizem assim, eu não queria mais viver, eu queria ficar para lá. E, às vezes, a gente está aqui que ainda tem tanta coisa para fazer. E a gente diz, mas eu queria ficar para lá estava melhor. Por que que eu voltei? Por que que eu acordei? Então, a espiritualidade deixa matar essa saudade, enche o coração de esperança, de força, e aí a pessoa acorda no outro dia, assim, do nada, ela está mais animada, ela está mais alegrinha, ela vai tocar a vida mais um pouco, e ela nem entende como é que hoje ela amanheceu tão bem. Foi a experiência noturna que ela viveu. E nós temos que entender também
como dissemos, de que há os tratamentos. Então, tem um caso interessante de uma menininha de 9 anos, eu comentei, acho que a semana anterior, que ela teve leucemia. Ela está no livro Estamos no Além, Sandra Regina Camargo. Ela diz assim, a vovó Mariquinha, veja, nós somos sempre amparados pelos nossos avós, pelos nossos bisavós, pelos nossos pais, pelos nossos filhos, entes queridos ligados a nós. E essa vovó Mariquinha me trouxe até aqui para contar-lhe que estou bem. Era a cartinha dela para a mãe. Ela precisou que a avó a trouxesse até próximo de Chico Xavier, para que ela pudesse passar a mensagem para a mãe. Veja que ainda há essa dependência, por isso que nem sempre nós conseguimos com mais facilidade esses contatos. E ela diz, a saúde voltou. Lembremos que ela desencarnou pela leucemia. Então, a saúde voltou. Aqui me mudaram todo o sangue. Olha, ela fez um tratamento no mundo espiritual. Então, esse período que ela estava em tratamento no mundo espiritual, num hospital do mundo espiritual, ela não tinha nem como vir. E agora, ela diz assim, não sei se você pode compreender isso, mas é assim mesmo, ela fala para a mãe. Dizem que a leucemia é um empobrecimento curável aqui, com a substituição do sangue que é nosso. Como é isso? Eu não sei dizer. Como também aí, na nossa casa, eu nunca soube explicar o que era o meu sangue, porque deveria tê-lo em minhas veias. Ela está falando com a mãe, ela está contando isso para a mãe. O assunto melhor, diz ela para a mãe, é saber que já posso movimentar-me. Então, houve um período em que ela não podia. Ela estava em tratamento, ela estava sob cuidados. E ela diz, o melhor é que eu já posso me movimentar. E saiba que também cresci. Às vezes desencarna a criança e a mãe fica com aquela imagem, achando que aquele espírito vai continuar criança. Ele vai se desenvolver no mundo espiritual. Ah, mas e depois como é que eu reconheço? Não se incomode, que para se apresentar a nós, os espíritos se apresentam na forma que nós podemos identificá-los. Eles vão se apresentar como nós somos. Ah, é você, nós. Só que ela disse, cresci. E isso aconteceu na medida do meu desejo interno de me fazer uma pessoa grande, a fim de auxiliar a minha mãezinha Sônia. Ela quis crescer no mundo espiritual para poder ajudar a mãe que ficou aqui. Olha que maturidade desse espírito. Mas veja, ela não podia antes se comunicar. Foram 3 anos e meio após a desencarnação que ela veio, então, a se comunicar e dar notícias. Até ali, ela estava em tratamento, ela estava sob cuidados, ela estava em recuperação, e se fortalecendo, crescendo, e assim mesmo a avó ainda teve que acompanhá-la para que ela pudesse estar com a mãe naquela noite. Então, às vezes, nós temos a presença, sentimos o perfume, sentimos um rocio, um toque no nosso cabelo, nossa pele, uma coisa, e a gente olha para ver se alguém, ou ouvimos alguém chamando, né? Chama o nosso nome, a gente olha, e a gente diz, não tem ninguém. Não, tem gente nos chamando, tem alguém ali querendo esse contato com a gente, dizendo, olha, eu estou aqui. Então, coisas assim vão acontecendo, embora não seja como a pessoa quer, uma palavra direcionada, uma presença mais direcionada, né? Uma coisa mais objetiva. Ela vai ficando nesse campo mais da sutileza. Mas tudo a seu tempo acaba se resolvendo e a gente, se Deus quiser, há de estar bem e há de voltar a se abraçar, a se encontrar, né? Deus é Pai e não vai permitir que um coração materno se separe assim de um filho querido, né? Não tem como. São elos. A maternidade não é o elo para uma vida, é elo para vidas. Vidas. Nós teremos sempre esta ligação muito profunda com os espíritos, que nos serviram demais, nos puderam trazer à Terra a cuidar de nós enquanto nós precisávamos.
Marina, tem mais uma pergunta sobre sonho, tá? Vou fazer já. Eu tenho sonhado com meu filho que morreu pelo suicídio. Para fazer essa pergunta, pensei muito, pois a dor que carrego é grande demais. Culpa, remorso, incapacidade, enfim. Mas no momento, o que mais me aflige é que o sonho com ele e sempre em situação difícil. O último sonho, ele estava chorando, num lugar escuro, mas quando me aproximei, acordei. Sinto que ele precisa muito de ajuda. Como acalmar o meu coração e como fazer para ajudá-lo? A questão do suicídio é tão importante que o Livro dos Espíritos tem, a partir das questões acho que 940, deixa eu verificar bem, 943, tá, na parte de penas terrenas. Então, a partir de 943, tem 15 questões a respeito do suicídio. A questão é, em todo o texto nós vamos ver isso. Como a pessoa, o maior desejo da gente é como a pessoa está. Como será que ela está? É a maior angústia, o maior desejo que a gente tem de saber se está bem, se está amparado, se está protegido. E há muitas falas sobre o suicídio que eu classifico como impiedosas. Sabe? Muita condenação. Quando, sim, é uma transgressão à lei de Deus, à lei da vida, é. Mas todo o texto do Livro dos Espíritos, nessas 15 questões, nos diz que está na razão direta da intenção com que aquele ato foi praticado. E de que, em que condições? Uma pessoa que está com desequilíbrio mental, ela não está plena na sua lucidez. Dá o desconto. Não pode ser avaliada da mesma forma que o outro. Ela não estava no domínio perfeito das suas funções mentais. Uma pessoa que está sob efeito de uma medicação pesada, ou de uma droga qualquer, ou de um alucinógeno, ela não está no seu juízo perfeito. Como nós vamos acusar essa criatura? Ela, sim, ela fraquejou, cometeu um ato de fraqueza diante da vida. Mas qual é o peso disso? Como ela estará em função dessa atitude? Então, há umas questões desse tipo que a gente observa que as pessoas julgam muito e condenam muito, e a gente fica impressionada com isso. Vamos orar, vamos pedir a Deus. Só Deus sabe o que estava na mente daquela criatura. Nenhum de nós sabe, naquele exato instante, o que se passava naquela cabecinha. Nenhum de nós. Nós podemos avaliar a vida, nós podemos olhar, meu Deus, será que eu falhei? Porque a primeira questão nossa é, onde foi que eu errei? Esse é o primeiro ponto. A gente, onde foi que eu errei para que essa situação acontecesse? Isso, qualquer deslize em família, vai ser sempre assim. A gente se sente responsável por todos e diz, mas onde foi que eu errei? Nem sempre nós erramos. Nós temos que lembrar que o outro é um ser que está trazendo muitas coisas, muitas histórias de vida dentro de si mesmo. E, às vezes, muitas coisas mal arranjadas dentro de si mesmo. Às vezes, a pessoa tem culpas dentro dela, conscientes ou não, de fatos acontecidos nesta encarnação ou não, tem culpas. E então, nós temos uma questão de número 1004 do Livro dos Espíritos, que fala exatamente da culpa, dizendo que quanto é a duração do sofrimento do culpado, porque a grande preocupação é o sofrimento. Essa mãe diz, eu vejo meu filho, eu sonho com ele, ele está em dificuldade, ele está sofrendo, o que eu posso fazer? Então, qual é a duração desse sofrimento? E que tipo de sofrimento é? É a angústia, é a culpa, é a perturbação que ainda está naquela mente, são as sensações que a pessoa está registrando. Como é isso? A duração do sofrimento do culpado é o tempo necessário para que ele
a presente melhora. Na medida em que ele vai melhorando, o sofrimento da culpa vai desaparecendo. Não é a culpa, não é a consciência do ato, mas é o tormento da culpa que ele está carregando vai desaparecendo. E na medida em que ele vai melhorando, ele está progredindo. Ele está simplesmente mudando sentimentos, tendo consciência diferente, o sofrimento por conta disso diminui, e a natureza, ele muda o seu próprio comportamento. A vida ensina. Então, o que nós podemos fazer, né, por aqueles que, de alguma forma, saíram da vida terrena por essa porta? Podem ter certeza, o mundo espiritual sabia dessa tendência, vamos dizer, dessa tendência que essa pessoa trazia. E estava bem atento, intuindo, inspirando, ajudando, iluminando, mas ela tinha dificuldade de assimilar toda essa ajuda. Então, ela veio para um núcleo familiar, onde ela recebeu a ajuda de todas as formas. Deus colocou cada filho sob a tutela de pais, da família, a fim do quê? A fim de que eles dirigissem aqueles filhos na senda do bem. Sim, fizeram isso, mas não, para aquela criatura ainda não foi o 100%. Ele ainda ficou com pendências, ele ainda resistiu naquele ponto mais difícil. Então, a família, ela é uma alavanca muito poderosa para o espírito. E aí ela vai reconduzindo ao caminho do bem, ainda que agora desencarnado, ele continua vinculado. E ele continua recebendo as preces, as palavras boas, os sentimentos bons. E podemos saber que estarão sempre, 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 sempre amparados. Diz que Maria Santíssima é quem toma conta daquilo que chamam de Vale dos Suicidas. E quando usamos essa expressão, Vale dos Suicidas, parece que é um lugar de sofrimento sem qualquer ajuda. Engano-se, Maria Santíssima está lá, se Maria Santíssima e a sua corte de anjos está lá, não há que ser um lugar tenebroso, há que ser um lugar onde criaturas mentalmente doentes, pelos atos que comprometeram, pelo deslize com a lei do amor, com a lei de Deus, então precisam de colo, precisam de carinho, precisam de atenção, precisam de cuidado. Exatamente isso. Então, se essa nossa amiga está tendo esses sonhos, comece antes de dormir, pegue um quadro bonito de uma paisagem. Olha que foi falado agora, a chuva, a árvore dança, os pássaros cantam. Centra a sua mente nisso. Centra, veja o seu filho nesse ambiente, para que ele possa receber toda essa força, toda essa energia e se recuperar rapidamente. Pode ser que esse estado, esse local menos agradável que esta mãe está visualizando em sonho, não seja nem o local em que ele esteja, mas seja o campo mental que ele emana e que ela capta. Um campo mental perturbado. Então, vamos pedir a Deus que ilumine, que clareie, que os bons amigos espirituais façam com que o pensamento dele comece a mudar, que ele possa ver uma luz, um ambiente mais saudável e possa se sentir e saber amado, independente do que tenha feito, sem acusações, sem culpa, se sentir amado, cuidado. É isso que nós temos que fazer. Tenho certeza que essa mãe terá ainda a glória de estar num sonho onde o local esteja mais agradável, o filho esteja mais feliz e ela também. Muito bom. Obrigada, viu, Marina? Muito esclarecedor. Marina, você falou um pouco de culpa aí, mas tem uma pergunta aqui, que a mãe não, né? A pessoa pergunta assim, porque ela não diz qual é a situação, só diz assim: ainda sinto muita culpa, fiz até terapia, sem sucesso.
Como fazer para resolver esse sentimento que carrego há anos? Olha, tem uma palavra chamada desculpa, né? O que é o des? Quando eu falo descascar, é tirar a casca. Desculpar é tirar a culpa. O que é a culpa? É nós percebermos que erramos de alguma forma e aquele nosso ato acarretou alguma dificuldade, alguma dor, alguma tristeza, alguma separação, coisas da vida, né? E a gente se sente culpada pelos acontecimentos. Então, nós temos um tempo para digerir tudo isso e não vamos nunca esquecer o fato, né? Não vamos. Mas nós precisamos observar e analisar com bastante atenção para poder processar mudanças, não sentir aquele peso e pensar, tem algo que eu posso fazer hoje para mudar o quadro? Se tiver, não perca tempo, faça. Faça, segue o seu coração, faça, não perca tempo. Mas se não tiver, mas olha, agora não dá mais, né? O quadro foi esse e eu não tenho como voltar atrás. É aquilo que o Chico diz, se eu não posso voltar lá atrás, eu posso hoje fazer um novo começo. Então, se eu não posso resolver aquilo agora, da forma como seria o ideal, eu vá fazendo coisas que compensem a minha atitude errada e não tenha mais aquela atitude. Uma vez conversando com uma oradora, ela era uma ginecologista do Rio de Janeiro, ela fez uma palestra sobre aborto, contenção da família, etc., né? Planejamento familiar e tal. E eu perguntei a ela na palestra, nossa, isso foi logo que eu cheguei na doutrina espírita. Eu perguntei, mas e aí? E quem teve um ato desse e agora se sente culpada, sabendo disso, porque na ocasião sabia, eu disse certo que não, né? Se soubesse, não teria feito. Mas não sabia, então agora se sente culpada. O que a pessoa faz? É assim, faço o bem. Se ela puder, era o caso do aborto, por exemplo, se ela puder cuidar de crianças, seja uma boa professora, seja uma boa catequista, seja uma boa cuidadora, seja uma boa mãe para os outros, uma boa avó, pegue esses filhos da vida que vão chegando, que caem de paraquedas no colo da gente, cuide. Com isso, você compensa aquele ato, você compensa aquela atitude. Então, e isso é André Luiz quem fala, sabe? Não há que carregar a culpa para sempre. A culpa só surge quando eu tomo ciência da transgressão. Então, quando eu me senti culpada, já é um bom começo. Por quê? Porque eu percebi, eu tomei ciência do que foi feito e do resultado que não foi o resultado melhor. Já é o primeiro passo. Agora, o que eu vou fazer com isso que eu tomei ciência? Eu posso consertar? Conserto. Se eu não posso consertar, começo a fazer compensações com atitudes no bem, trabalhos no bem, e essa culpa vai se diluindo no sentido de dizer, agora eu sou outra pessoa, já não é aquela mais que vive aqui, é uma outra pessoa, com uma outra identificação, com outro comportamento. Me perdoa. Está? Estamos acertados e assim vamos seguir. Claro que esses nossos comprometimentos, né, a semeadura, nós estamos sempre responsáveis por aquilo que semeamos e em algum momento vamos ter que refazer isso. No livro Eclesiastes, é um livro do Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 2, é registrado assim, né? Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Está lá no Eclesiastes, um livro do Antigo Testamento. Então, a receita já está ali. Nós temos um tempo entre o nascer e o morrer, e nesse tempo nós estamos plantando. Só que depois vamos ter que colher aquilo que semeamos. E é interessante a gente ver o seguinte, as almas felizes, nessa semeadura e nessa colheita,
aqueles que se quiseram bem, que viveram bem, que tiveram harmonia, são felizes porque estão juntas e vão se procurar, vão se reencontrar e vão, como amigos, voltar para uma longa viagem, né? Vão estar juntos. E aqueles adversários, aqueles com os quais nós pisamos na bola, fizemos o indevido, erramos para com eles, não se incomode, porque ele vai nos reencontrar para extinguir ódios e males entendidos que possam ter ficado sem solução. Chega uma hora que nós vamos estar cara a cara para ajustar tudo o que for necessário ajustar. Então, que essa amiga possa fazer preces, pedir a Deus que ilumine, que fortaleça e que ela comece a compensar, se ela não puder ajustar, que ela comece a compensar agora o seu deslize fazendo diferente, ajudando outras criaturas na jornada terrena. Obrigada, Marina. Marina, agora vamos para um outro assunto, sobre mediunidade, tá? Porque tem uma pergunta aqui. O que devo considerar para verdadeiramente estar apta ao trabalho mediúnico na casa espírita? Olha, o Bacelli, eu acho que responde bem essa questão. Ele diz assim, ó, ninguém desenvolve mediunidade no centro espírita se não desenvolver espiritualidade no cotidiano. A maneira de desenvolver mediunidade é desenvolver a bondade. Não adianta dizer, vou fazer curso de médium. Não, a casa espírita não produz médium, não é fábrica de médium. Ela educa a mediunidade em quem está com mediunidade desarmonizada, em quem está tendo reflexo dessa mediunidade. Mas a mediunidade o que é? Não é ser ponte entre uma situação e outra, entre um espírito bom e o outro que está necessitado de uma ajuda. Por que eu preciso ir ao centro espírita, numa mesa mediúnica, para fazer isso? Eu não posso, através de uma oração, através de uma doação do meu tempo na cabeceira de um doente, eu não posso ir lá levar a minha energia vital para aquele que está em defasagem? Eu não preciso ir à casa espírita para aplicar passes e vou fazer todos os gestos recomendados. Vai de transversal, vai de longitudinal, e para frente, para trás. Não preciso. Eu visito aquela criatura, uma palavra boa, uma energia boa, um toque, se possível, se não possível, não tem importância, a nossa presença irradia e ela vai receber essa energia. A mediunidade se desenvolve com a bondade. É esse o grande segredo da mediunidade. Cada vez que nós nos tornamos criaturas melhores, nós vamos conseguindo mais conexão com o mundo espiritual, sermos melhores instrumentos do mundo espiritual, porque vamos lembrar um momento quando os apóstolos de Jesus, eles saem naquele momento do Pentecostes, onde diz que as línguas de fogo desceram sobre suas cabeças, e eles saem para curar, para ajudar. Então, mediunidade cura, e ali eles iriam resolver todos os problemas. E saem, né, 2 a 2 para lá, daqui a pouco voltam e dizem para Jesus, Senhor, nós encontramos um homem que não é dos nossos. Então, não tinha nada a ver com Jesus, esse homem, não era companheiro deles, e ele estava curando do mesmo jeito que os apóstolos. O senhor quer que a gente vá lá e faça descer a espada de fogo sobre eles e acabe com ele? Porque não é dos nossos. Jesus disse, não. Se ele não é contra nós, ele é conosco, ele é a nosso favor. Então, não precisa ter um grupo específico, não precisa ser dos nossos, ter o crachazinho do mesmo centro, crachazinho do mesmo lugar, fazer do mesmo jeito para ser o médium. Nós somos médium 24 horas por dia, onde estivermos. Essa é uma condição da natureza humana. Nós vamos ser sempre... Olha, nós somos tão médios, a gente, que não percebe.
Você ouve um negócio ali, daqui a pouco você está contando para o outro. Você não está sendo médium daquele que falou? Você não está levando a mensagem dele para o outro? O recadinho? É o porta-voz. A gente não percebe. Já percebeu que a gente encontra alguém, a pessoa diz assim, ai, fulano, como está? Dê um abraço nele. Ah, tá bom. Chega em casa, ó, fulano mandou um abraço para você e abraça. Eu não estou sendo médio da energia do outro? É que a gente não percebe. A gente não percebe isso. E a gente está sendo médium o tempo inteiro, levando os recados, levando as energias. Então, a melhor maneira de desenvolver mediunidade, está aqui Gustavo e Guilherme, que estão sempre envolvidos com o trabalho mediúnico. Hoje, eu, atualmente, não estou, sempre estive, mas no momento estou um tanto afastada de trabalhos mediúnicos, embora os nossos trabalhos no bem a todo vapor, né? Não estou só em grupo mediúnico. Mas a gente vê assim, nós precisamos fazer o melhor onde estivermos. Senão não vamos servir. Mediunidade, o médium está para servir. É uma faculdade que nos permite servir ao outro. Então, vamos ser bons, vamos ser honestos, vamos procurar andar cristãmente, nos moralizar, tornarmos criaturas melhores. E garanto que nós vamos estar benzendo, ajudando, fazendo, como eram as nossas benzedeiras do passado, aquelas nonas que costumavam benzer as crianças. Elas não sabiam nada de mediunidade, não tinham nenhuma educação mediúnica para benzer desse jeito ou daquele, e a criançada ia lá doente, e ela fazia a oração da moda dela, do jeito dela, mas o que ela tinha? Coração, desejo de ajudar, desejo de livrar aquela criancinha da febre, do vômito, da dor de barriga, da dor de cabeça, do bucho virado. Não era isso que ela fazia? Ela fazia de coração. Então, onde nós estivermos de coração, fazendo o que é bom, nós estamos desenvolvendo o potencial mediúnico. O que tiver de acontecer no sentido de nos tornarmos psicógrafos, psicofônicos, sei lá, efeitos físicos, cura, isso vai correr por conta da vida. Não se preocupe. Servir no bem. Esse tem que ser o lema do bom médium. Muito bom, Marina. Marina, falando do bom médium, eu me lembrei aqui do Chico Xavier, né? E você o conheceu, né? Já esteve lá com ele. Qual foi a experiência que você teve no convívio ali com o Chico que você poderia compartilhar aqui conosco? Olha, bastante, né? Mas... Chico, era assim, a gente se aproximava da casa dele. Já era uma vibração totalmente diferente. Olhar para ele sentado à cabeceira da mesa eram lágrimas. A emoção era muito grande, porque era uma psicosfera muito diferente. Mas eu acho que, assim, a maior experiência que eu vivi com o Chico, eu acho que eu já contei, eu vivi com o Chico e Jerônimo Mendonça juntos. Jerônimo Mendonça, para quem não conheceu e não sabe a história dele, é só ler o livro Gigante Deitado, que vai saber da vida inteira dele. E essa noite, quando eu entrei assim na casa do Chico, passei no portãozinho, era o quintal, tinha uma árvore grande, e eu falando muito, como sempre, uma voz forte, escutei uma voz de Marina, você está aqui. Era o Jerônimo, que era cego, que não se mexia, que vivia deitado numa cama e que estava com a cama embaixo dessa árvore. E eu fui, Jerônimo, que bom te ver, e fiquei, já nem fui no Chico, fiquei a noite inteira batendo papo ali na cabeceira do Jerônimo, eu e o meu marido ficamos ali. Aí quando já era madrugada, porque o Chico ia até 5, 6 da manhã, começava às 7 da noite, a gente ia para lá às 3 da tarde e saía às 5 da manhã. Então, já era madrugada, eu falei, Jerônimo, eu vou passar no Chico agora, então, porque eu estou aqui, ó, não fui até lá ainda, não entrei lá.
Ele disse, você indo lá, você diz para o Chico que eu estou aqui. O Jerônimo disse que quando ele precisava, assim, de força, eles levavam ele até o Uberaba e colocavam ali, embaixo daquela árvore, e ele ficava recebendo energia ali. Então, diga para o Chico que eu estou aqui. Se bem que ele sabe. Quer dizer, a mediunidade do Chico, ele sabia mesmo. E eu fui lá toda afoita e feliz da vida, né? Levando o recado do Jerônimo para o Chico. Imagine que mediunidade, porta-voz de Jerônimo para Chico. Olha que coisa grandiosa. E quando eu cheguei no Chico, que eu estendi a mão para dizer boa noite, e o Chico sentado, eu estava em pé, ele olhou assim por cima do óculos, eu falei, Chico, o G, eu fui falar o Jerônimo, eu não consegui terminar de falar. Eu sofri, assim, uma descarga elétrica, que eu digo, não é de 220, é de 330. Foi uma descarga elétrica que gente, eu estou contando isso aqui de público, hein? Eu passei por cima de um banco e saí pela janela da sala. Porque tinha tanta gente no salão que eu não podia sair, eu saí pela janela da sala, corri e me joguei em cima do Jerônimo na cama, de atravessado em cima da barriga dele. Imagine barriga, o coitado não tinha nem barriga, porque ele era pele e osso. Tremia eu, a cama e o Jerônimo. Mas foram alguns segundos ali de uma descarga elétrica que aí, quando eu me toquei, que eu estava amassando o Jerônimo, falei, Jerônimo, me perdoe, eu amassei você. Ué, ele, coitado, ele não podia mexer nada, ele só falava, ele não mexia um dedo. E ele não podia se defender de mim, né? E eu disse, amassei você, Jerônimo, me perdoe. Ele disse, não, Marina, você veio trazer a energia que o Chico mandou e que eu precisava. 6 meses depois ele desencarnou. Aquela noite ele precisava receber aquela energia. Então, eu tive a glória de ser um médium portador de uma energia dessa qualidade para um outro grande espírito que teve uma provação muito difícil na Terra. Mas eu acho que essa experiência, nunca mais eu vou esquecer. Fantástico, Marina. Marina, tá uma delícia aqui, viu? E a gente está aqui, uma sala, né, repleta de pessoas aqui encarnadas, espíritos encarnados, mas desencarnados também, mas a sensação é que estamos conversando assim, muito próxima com você, sabe? Que é muito gostoso, muito bom, e que a gente possa ter mais oportunidade como esta, né, de perguntas e respostas, dessa conversa, porque assim, responder às perguntas do próprio grupo tem muito significado, né? Porque muitas vezes são perguntas que as pessoas não fazem comumente, e estão ali, e às vezes essa oportunidade, você respondendo, às vezes, como diz a moça aqui, né, alguém que escreveu sobre a terapia, às vezes é que fale anos e anos de terapia, de repente esclarece, né, traz luz, né? Então, muito obrigada pela sua generosidade de estarmos aqui, né, de estar aqui conosco, de trazer seu conhecimento, de ser tão amorosa, a gente sente isto, né, um brilho no teu olhar, a gente vê aqui através da tela, lógico, a gente conhece Marina, a gente sabe, mas eu estou falando aqui da transmissão, né, de quem está vendo esse sorriso, toda essa sua bagagem e experiência de vida, e fechando a nossa noite, contando sobre essa experiência sua, né, com esses 2 vultos importantíssimos, né, espíritos assim, ilumina o nosso coração. Então, muito obrigada, Marina. Eu sempre fico emocionada, eu me seguro, que vocês não sabem quanto eu me seguro, e tem hora que é difícil. Mas receber esse carinho, esse afeto, trazer para nós a doutrina espírita, porque a gente sabe que ela consola e que ela dá esperança, e você transmite isto, em todas as respostas que você deu, você transmitiu o tempo todo isto, nos trazendo, pontuando o que é verdadeiro, o que é real, não é? Mas nos mostrando aí a esperança, a fé, e para continuar, porque nós somos imortais, não é? Então, Marina, que Deus te abençoe muito, obrigada mesmo por essa noite maravilhosa. Graças a Deus temos a oportunidade de estar gravando,
porque esse é um material muito rico, que vai acalentar muito mais corações ainda, ou mesmo os nossos. Quando a gente precisar, a gente pode rever. Então, que Deus te ilumine, que você tenha Amém. sempre Amém, amém. nada mesmo, viu? Posso deixar um poema aqui de final? É um poema que os meus amigos sabem que eu gosto muito, mas eu queria dedicar a todos que estão aqui, mas muito especialmente aos desencarnados, né, que são alvo das nossas ligações. Esse poema foi escrito por Alda Pereira Pinto, chama-se A Prece, e diz assim: eu nunca serei pó, porque sou alma, sou espírito e em pó não me farei. Morrerá o meu corpo, e pouco importa que vire pó minha carne morta, se dessa carne livre volarei. Eu nunca serei pó, porque sou alma, a alma é luz, seja luz negra ou dourada, a luz não se rebaixa a sepulturas, podendo ter seu brilho nas alturas ou mesmo lá no caos abandonada. Eu nunca serei pó, porque sou alma, o corpo é roupa, é indumentária apenas, com que Deus veste qualquer ser etéreo, só para realizar dos seus mistérios tantas e estranhas realizações terrenas. Eu nunca serei pó, porque sou alma. Se o corpo acaba no feiral abismo, desse soturno denso de destroços, vã silhueta de ossos, a alma não recebe no batismo. Eu nunca serei pó, porque sou alma, sou poesia, amor, adoro a vida, e brilharei na música e no verso, entre as estrelas claras do universo, quando da carne me encontrar despidas. Sejamos estrelas de Deus neste universo grandioso. Que assim seja. Foi uma Amém. prece, né? Amém, amém. Obrigada pela noite, viu? Eu que agradeço. Maristela levantou a mão aqui 2 vezes, acho que ela quer falar alguma coisa. Maristela? Não foi sem querer. Então, Marina, muito obrigada por essa noite iluminada. Obrigada a todos presentes aqui, que possamos, nesse bálsamo, né, dessas vibrações, dessa poesia, ter uma noite assim, de repouso físico e de muito trabalho para servir, porque nós aprendemos aqui que o trabalho e o amor é o nosso caminho, né? Caminho para a felicidade. É isso. Fiquem bem, fiquem com Deus, Jesus abençoe, ilumine, proteja e guarde a todos e aos nossos que estão conosco nesse instante, tenho certeza absoluta, recebendo as mesmas energias e aconchego do coração. Deus abençoe a todos. Assim seja.